fixe. Sim. Nós somos as pedras vivas. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito bom dia para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, também para aqueles que estão na nossa companhia. Hoje a nossa celebração, como já deram conta, está um pouquinho mais pobre em virtude de férias também para o coro, e por isso alguns elementos é que estão agora assim, de uma maneira mais simples, a animar esta celebração, onde somos, por isso mesmo, e também convidados a participar de uma maneira mais ativa para que a nossa celebração seja mesmo o ponto alto deste domingo. E para que a celebremos dignamente, reconheçamos as nossas faltas, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Senhor, atende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, atende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviastes o Salvador, Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora escuta, Israel, as leis e os preceitos que vos dou a conhecer e ponde-os em prática, para que vivais e entreis na posse da terra que vos dá o Senhor, Deus de vossos pais. Não acrescentareis nada ao que vos ordeno, nem suprimireis coisa alguma, mas guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, tal como eu vos prescrevo. Observai-os e ponde-os em prática. Eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que ao ouvirem falar de todas estas leis dirão: que povo tão sábio e tão prudente é esta grande nação. Qual é, na verdade, a grande nação que tem a divindade tão perto de si, como está perto de nós o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual é a grande nação que tem mandamentos e decretos tão justos como esta lei que hoje vos apresento? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que vive sem mancha e pratica a justiça, e diz a verdade que tem no seu coração, e guarda a sua língua da calúnia. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que não faz mal ao seu próximo, nem ultraja ao seu semelhante, o que tem por desprezível o ímpio, mas estima os que temem o Senhor. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? O que não falta ao juramento, mesmo em seu prejuízo, e não empresta dinheiro com usura, nem aceita presentes para condenar o inocente, quem assim proceder jamais será abalado. Quem habitará, Senhor, no vosso santuário? Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de mudança. Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primícias das suas criaturas. Acolhei docilmente a palavra em vós plantada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, pois seria enganar-vos a vós mesmos. A religião, pura e sem mancha, aos olhos de Deus nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavarem. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem terem lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes terem lavado e seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhe: ouvi-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior do homem é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo esperava que Jesus fosse como Deus do Antigo Testamento, mas Jesus diz que é o contrário. Deus é como Jesus, age com amor e misericórdia. Diz o nosso amigo Marcelo, que para estar acordado a esta hora, 9, 8, 7, 6, deve ser à volta de 5 horas se calhar, mas depois ele confirmará. Também uma saudação para a Suíça, também para a zona de Águeda, também para aqueles que estão aqui na nossa paróquia e que se encontram em casa por causa de motivos de força maior. Eu estou-me a lembrar daqui de alguém que está também na nossa companhia e que é da nossa paróquia e que está em casa por causa do efeito da vacina. E de facto, bom dia para todos vós que estáis aí desse lado, mas que estáis também em comunhão connosco, assim como também para o Horácio Figueiredo, que está na Suíça, e para todos aqueles outros de outras localidades aqui do nosso país. Olhai, estas leituras que tivemos ocasião de escutar e que foram proclamadas pelo excelentíssimo juiz da Irmandade de São Pedro de Paradela e respectiva esposa, aquilo que vos queria de facto transmitir a este propósito desta palavra de Deus, deste domingo 22º do tempo comum, é que isto tem alguma coisa que se lhe diga, mas também tem algumas coisas que necessitam de ser bem explicadas. Porque esta coisa de dizer que não se lava as mãos e não se lava os pés, e porque ao fim e ao cabo os discípulos não lavavam as mãos e não sei o quê, reparem que nós não estamos a falar. Aquele tempo é um tempo especial. Aquele povo, que é o povo judeu, é um povo especial, que ainda hoje continua com estes costumezinhos.
que faz parte, às vezes nós vamos acrescentando estes costumes e muitas vezes acabamos por perder a noção do que é mais importante, se é, ao fim e ao cabo, aquilo que a lei pede que se faça, se é a própria lei. Isto porquê? Porque no tempo de Jesus, vamos lá ver, os sacerdotes necessitavam de oferecer a Deus os sacrifícios. O que é que estamos a falar em sacrifícios? Ouçam, era pegar lá no animal e portanto, e oferecê-lo, e depois muitas vezes o sacerdote vinha obviamente com as mãos todas sujas, como é evidente, até de sangue e por aí fora. E portanto é natural que de facto, que no meio desta coisa toda, isto tudo tenha metido confusão nas pessoas. Dizer que os discípulos de Jesus eram criticados pelos fariseus, e não eram fariseus quaisquer, eram fariseus que vinham de Jerusalém. Portanto, isto se fosse hoje, eu diria que era assim uma espécie de enviados do Papa, assim enviados da Cúria Romana, que vinham ali e, portanto, não eram fariseus quaisquer. E, portanto, começaram a criticar Jesus pelo facto dos discípulos dele não lavarem as mãos. Só que, quando a gente ouve isto, apesar de ser outro tempo, não esqueçamos que a lavagem das mãos e a purificação são coisas diferentes. Eu, quando tive a ocasião de ir à Terra Santa, tive a ocasião de ver um desses quartos de banho dos judeus daquele tempo, e devia ser de algum judeu com algumas posses, em que tem a parte do quarto de banho e depois tem uma parte que é para a purificação. Portanto, a pessoa lavava-se, mas além de se lavar, também se purificava. São coisas diferentes. Portanto, não vamos nós pensar também que eles eram pessoas de tão má educação, que mesmo sabendo que os tempos de ontem não têm nada a ver com os de hoje, e a gente sabe muito bem, nós todos que estamos aqui, que de facto já passámos muita coisa. E de facto a gente sabe perfeitamente bem que nem sempre tivemos quarto de banho. Isto é só um exemplo. É só um exemplo. E tivemos outras coisas em vez do quarto de banho, e vocês sabem de que é que eu estou a falar. E portanto, não vamos agora nós dizer que antigamente, não sei o quê, antigamente era o que era. E temos que olhar antigamente com os olhos de antigamente. Não podemos fazer um escândalo só porque ouviram São Paulo a dizer na missa do domingo passado, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Era assim. Ouçam, se eu vos disser que ainda hoje há judeus mais radicais, que de manhã a oração que eles fazem é esta: ó Senhor, eu dou-te graças por não ter nascido mulher. Ouçam, ainda hoje é assim. E, portanto, São Paulo, ao dizer aquilo que disse, não quer dizer que ele foi revolucionário. São Paulo, ou quem escreveu essa leitura aos Efésios, ele foi revolucionário porque, ao fim e ao cabo, não fez aquilo que era suposto dizer, porque naquela altura a mulher era equiparada a um escravo. E dizer, naquele tempo, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e amai, e maridos, amai as vossas esposas, dizer isto ao marido que comprava ao dote para ter a mulher. Isto era uma coisa revolucionária. Maridos, amai as vossas esposas como os vossos próprios corpos. Amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Estas coisas, portanto, às vezes a gente julgamos que sabemos umas coisas e começamos a mandar uns bitites, esquecendo que antigamente não pode, obviamente, ser como hoje. E, portanto, esta realidade é diferente. Mas é curioso, porque mesmo até nestes preceitos e nestas lavagens e não sei mais quantos, ainda hoje acontece. Eu já vos disse aqui que quem for para quem nunca lá foi, aquilo que a gente vê na televisão, que é, portanto, a cúpula dourada, que é aquilo que é uma das imagens de marca da Terra Santa, e que tem, portanto, o muro das lamentações e por aí fora e não sei o quê. Lá tem, para quem quiser, eu já vos disse aqui, e já mais que uma vez, tem um púcaro ao pé do lado
como é que se diz, uma torneira, tem um púcaro com duas asas. Duas asas para quê? Para que a pessoa, de facto, depois pega numa asa e purifica, e não sei mais quanto, e não sei mais quê, não sei quê. Depois de estar purificada, pega na outra asa para não sujar aquela que já se purificou. Ainda hoje é assim. Ainda hoje, para aqueles mais radicais, ao sábado, não podem carregar no botão do elevador. O elevador tem que abrir e fechar automaticamente. Ainda hoje é assim. Agora imagina naquele tempo. Vêm estes emissários, já estão os teus discípulos e tal, e não sei o quê, andam para aqui a fazer coisas tudo ao contrário, não cumprem a lei, não sei o quê, a lei de Moisés e tal, e portanto, é neste enquadramento que surge exatamente isto. E para nós percebermos que, ao fim e ao cabo, esta situação de ontem, quando eles dizem, porque aquilo que torna o homem impuro não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai do vosso coração. E não é coração. Sabem que antigamente o coração era o órgão máximo da pessoa. Hoje a gente sabe que é o cérebro. Mas naquele tempo era o coração. E por isso é que ainda hoje há muita gente, quando é boa pessoa, o que é que a gente diz? Olha, é boa pessoa. Não. Olha, tem bom coração. Tem bom coração. Mas também há quem diga às vezes, é preciso ter maus fígados. Olha, aqui, isso é preciso, complicado, é preciso ter cintura de rins. Antigamente os órgãos humanos eram muito importantes. Por isso é que Jesus Cristo aqui diz, mais do que estar a criticar porque não sei quê, não sei mais quanto, nem nestas coisinhas todas, e preocupar com aquilo que entra no homem, não sei quê. O problema é aquilo que sai, porque aquilo que sai é o próprio homem que alimenta. Alimenta no seu coração. Cá está o coração. Alimenta no seu coração. Se uma pessoa de facto disser mal de mim, eu só lhe respondo como a pessoa de facto se calhar mereceria. Eu só lhe respondo se quiser. Se o meu coração for bom, eu não lhe respondo. Não lhe respondo da mesma maneira. O problema é este, é aquilo que sai. É aquilo que sai porque é aquilo que eu alimento. É o coração. E por isso, por mais preceitos, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não pode dar mais tantos passos e não sei o quê. Sabem que eram 613 os mandamentos. Estes desgraçados, muitas vezes, eram tantos mandamentos que só para decorar era um trabalhão, quanto mais para os cumprir. Por isso é que aquilo foi ter com Jesus. Lembram-se dessa passagem? Ó mestre, o que é que hei de fazer? Qual é o maior mandamento? São tantos. Qual é o maior mandamento? E é por isso que hoje nós somos convidados a perceber o que é importante, o que é o mais importante, o que é que nós somos convidados a fazer, o que é que nós somos convidados a ser. Às vezes há tantas coisitas que a gente alimenta, há tantas coisitas que a gente acha que é importante. Ir a Fátima, e tem que ser de joelhos. Ir desta maneira e daquela, e não sei mais quantos. Porque assim é que... Ouçam, acho que todos nós percebemos, e obviamente que as pessoas que fazem isto, sabe Deus o que sentem no seu coração, sabe Deus o sofrimento que passam. Eu não estou de facto a criticar, pelo contrário. Mas só estou a dizer que às vezes há coisitas que nós alimentamos, que nós fazemos, que nós até nos chateamos por causa disso e às vezes não são tão importantes como aquelas que são importantes. E aquelas que são importantes nascem no nosso coração. E é por isso que, mais do que dizer, olha, não fez aquilo, não fez aquilo, e tal, a mulher grávida e foi ao cemitério. Aqui não há uma coisa assim que o pessoal pensa assim um bocado. Nunca ouviram falar nessas coisas. Porque e tal, mas onde é que está isso? E porquê? E qual é o problema? Assim como, de facto, entrar na igreja sem estar batizado, que não sei mais quantos. Isso era antigamente, de facto, por isso é que as pias batismais estavam no início. A pessoa era batizada, entrava. Quando não era batizada, chegava às leituras e não sei mais quantos, e depois ia embora para casa. Eram os catecúmenos. Ora, é, de facto, tendo em conta tudo isto, que nós hoje somos convidados, de facto, a perceber o que é que o Senhor hoje nos pede que descobramos como mais importante na nossa vida,
para que realmente, mais até do que andarem à bulha por causa de uns preceitozinhos, era como aos judeus, tantos passos e não sei mais quantos, e o colar, que era um problema o colar, porque era um grande peso para as mulheres trazerem ao sábado, um peso colar, estás a ver? E às vezes nós somos assim, e porque ela disse assim, porque ela disse assado, e agora temos que fazer isto, e tem que ser, às vezes aparecem uns papelinhos, que cá para mim é das bruxas, mas pronto, aparecem uns papelinhos lá, às vezes nos bancos da igreja, e quem fizer isto deve tirar tantas fotocópias, não sei se já viram esses papéis. E andamos nisto a pensar que de facto que descobrimos a pólvora nestas coisas, quando não fazemos outras que são mais importantes, aquelas que vêm do nosso coração. Se eu vos disser, e vocês acreditam, que nada disto estava a pensar dizer hoje, mas a conversa é como as cerejas e pronto. E apesar de não ser o tempo delas, de vez em quando, de facto, é bom que a gente também reflita um pouquinho, e quando não sabe, pergunta quem sabe ou quem tem obrigação para saber, porque eu próprio também, de facto, não sei tudo. Quantas vezes me fazem perguntas que eu não sei e digo, eu vou ver, e depois digo como é que é. Para não fazermos problemas com coisinhas que não prestam para nada e que às vezes para as pessoas é o cabo dos trabalhos. Que o Senhor Jesus nos ajude a tomar consciência do preceito maior que Ele nos dá, que é o preceito do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque, de facto, é amando os outros que se ama a Deus, e é, de facto, alimentando este amor no nosso coração e não o ódio, que nós, de facto, podemos ser diferentes mais do que lavar as mãos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, o Deus verdadeiro, gerado não de nada, feitas por nós homens e por nossa salvação, dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. E subiu ao céu, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida de... E já agora, só para dar um bocadinho de referência a algumas coisas que foram chegando enquanto eu estava a falar. Amar a Deus, diz a Mónica Graça, que penso que não sei onde é que ela se encontra neste momento. Amar a Deus não é ir à missa e sair de lá com pensamentos impuros. Amar a Deus é ter a pureza no coração e agradecer a Ele tudo de bom que nos dá diariamente e saber ser feliz por ver o próximo feliz, diz ela. Depois, diz aqui a Benilde, eu vou ler isto porque é simpático. Grande homilia, Padre Júlio, obrigada. Pronto, também tem algumas palavras assim. Grande verdade, continua a dizer ela, bom dia para todos. Pronto, diz a Marisa. Vamos continuar com a nossa celebração e vamos agora, neste momento, apresentar também ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que, de facto, nos atenda. E a cada invocação aqui que a Laura vai fazer, nós vamos dizer, Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que os catequistas e ministros do povo de Deus acolham docilmente a palavra da Escritura
e a transmitam com alegria e clareza, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que o coração dos nossos governantes se abra mais aos apelos dos que sofrem e às tribulações dos órfãos e viúvas, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que os cristãos do mundo inteiro não se prendam à tradição que vem dos homens, mas à novidade libertadora de Cristo, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que a mensagem de Jesus nos lembre a todos que é do coração que nascem os vícios, os pensamentos impuros e os maus desejos, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que esta nossa Assembleia Dominical não se limite a ouvir a palavra do Evangelho, mas com diligência a ponha em prática, oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio. Para que todos nós e todos aqueles que estão na nossa companhia, desde o Brasil, a Austrália, a Suíça, Califórnia e também outras localidades aqui do nosso país, e nós que aqui estamos, para que possamos alimentar o bem e a virtude, para que tudo aquilo que saia de nós seja puro, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, escutai as súplicas que vos dirigimos pelas necessidades de todos os homens e guardai os discípulos do vosso Filho em perfeita fidelidade ao Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando numa só voz. Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, de toda a igreja espalhada por estes países em comunhão connosco, através das tecnologias e das redes sociais. Todos aqueles que estão na nossa companhia e que passam menos bem, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que ajudam estes doentes e outros. Tende misericórdia desta Igreja em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus. Tornai-a perfeita na caridade. Lembrai-vos também, Senhor, de todos aqueles que queremos recordar que, falecendo há pouco tempo, estão ainda vivos pela saudade e pela fé. Acolhei-os a todos na luz da vossa amizade. Tende misericórdia de nós todos e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Piedade, Senhora da Conceição, Senhora da Assunção, Senhora dos Milagres, Senhora do Amparo, Senhora das Dores, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima, e todos aqueles vossos amigos, os santos, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo António e Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e Acúrcio, mártires em Marrocos, São Miguel, Santa Joana Princesa, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis de ir em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo de Cristo. Vais laterais, faz favor. Não é preciso.
Já comungaste? Olha a máscara. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servirmos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentai só um bocadinho. Os antigos tinham as mãos puras, mas pobre era o seu coração. Suas leis eram muito duras e julgavam cada irmão. Jesus dá outro critério. O importante é o amor. Levemos nossa fé a sério, imitemos Nosso Senhor. Se o sacristão voltou de férias e o juiz leu com tanto carinho, façamos então coisas sérias. Amemos sem esquecer do cestinho. Obviamente que todos vós já sabeis que é este o poema que o nosso amigo Marcelo Tiago, em São Paulo, pelos vistos não está nada estremunhado, pelos vistos está bem acordado para ter esta inspiração. E, portanto, é assim, nós gradualmente vamos voltando agora à normalidade da nossa vida. Também conto que, tão breve quanto possível, durante este mês, que comecem as obras no nosso telhado. E, portanto, mais um apelo a quem ainda não colaborou que o faça, por favor. Estamos a precisar, nestas alturas, mais do que noutras. Portanto, e há muitas formas de colaborar, não é só estar à espera de quem meteu o envelope, é de facto trazer um envelope, mesmo que seja qualquer, nem que se ponha de facto, se a pessoa assim o entender, o nome da pessoa e o contribuinte, se assim o quiser, e basta pôr no cestinho, isto é, basta entregá-lo aqui quando for à missa, não há problema nenhum. E assim estava eu a dizer que, na medida do possível, nós vamos entrando na normalidade das nossas celebrações. Eu peço ainda só, é mais uma questão de uma semana ou duas, e vamos continuar a ter a missa ao sábado. Para já ainda não, mas é como digo, é uma questão de dias, é uma questão, um máximo de 2 semanas,
até pode ser só de uma, vamos ver como é que as coisas funcionam, até porque brevemente nós temos também que abrir as inscrições para a catequese e, portanto, aproveitamos o facto das pessoas virem para a catequese também para terem Eucaristia e nessa altura teremos de uma maneira consecutiva a celebração. Dizer que na quarta-feira celebra em Travessou, às 19h30, na igreja. Quinta-feira celebro aqui em Espinhel, e eu hoje era para lembrar de facto aqui alguém, e entretanto até me esqueci, que era precisamente, penso que era o que era hoje, que era a Ircília Abrantes, fica lembrada, mas de qualquer maneira, na quinta-feira recordá-la-ei aqui na celebração que aqui houver, aqui quinta-feira, 19h30. Depois, no sábado, vamos ter Eucaristia para já, ainda e só, em Paradela, missa antecipada, às 19h30, e depois no domingo voltamos à corrida, à maratona. 9 horas aqui, 10h15 em Ós da Ribeira, 11h30 em Travessou, ao ar livre, no adro da igreja. Para já, hoje só tenho esta e tenho já a seguir às 10h30 em Travessou, onde nós vamos dar graças a Deus também por uma religiosa que é a diretora do patronato e que, portanto, vai sair de Travessou. Vai sair porque estas coisas, quando uma pessoa se ordena, como é o caso dos padres, ou quando se consagra, não é para estar ali ou acolá, está onde for mais necessário, e este mais necessário, para mim, que sou padre, é através do bispo, que diz, olha, vai para ali ou vai para acolá, ou sai de Águeda e vai para Travessou e Ois, olha, agora continua em Travessou e Ois e vai para Espinhel, e foi assim comigo, é assim com o Abílio, é assim com o João Paulo, que já passaram por cá, é assim com o Manuel Ferreira, e por aí fora. E, portanto, isto para dizer que já de seguida vou ter, de facto, esta celebração da Ação de Graças pela irmã Zélia, que é assim que ela se chama, que durante 9 anos esteve a gerir a casa do patronato e vai precisamente agora para outra missão. E penso que é tudo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Se tiverem possibilidade e se quiserem, mas isto é preciso também os bilhetes e não sei o quê, bilhetes que não se paga, mas é só para contar as pessoas, não esqueçam o espetáculo que vai acontecer na Pateira. Já sabem de facto do que é que estou a falar, desde música, através da música também da Albarense, aqui no caso de Espinhel, se for em Ois é no caso da música de Travessou, e se for em Fermentelos é as duas bandas também de Fermentelos que vão fazer lá o hino à volta lá da Pateira, e depois às 11h15 vai acontecer precisamente, como é que eu ia dizer aquilo? É um festival com drones iluminados e com foguetes, é capaz de ser engraçado. Para isso, realmente nada melhor do que ir a um destes lugares, e nós temos aqui, de facto, apesar portanto, temos aqui o parque também da Pateira, que não é só o Fermentelos, é de Espinhel, é de Ois, é de Requeixo e por aí fora. E pronto, era isto que eu vos queria dizer também, porque é um bocado tarde, se calhar, mas pronto, é o que é. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.